O valor P não é uma medida monotônica. O que eu quero dizer com isso? Então considere agora duas hipóteses nulas, H0 e H0'. Essas duas hipóteses nulas, elas são desse jeito, em que H0 implica em H0'. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina um teste de médias. Imagina que você tem um Mi1 e Mi2. Você quer testar se duas médias são iguais ou se são diferentes. Se você tem duas hipóteses nulas, você quer testar se Mi1 é igual a Mi2. Então isso aí representa Mi1 igual a Mi2. Então essa seria a minha hipótese H0'. Só que eu também poderia criar uma nova hipótese H0, que seria Mi1 igual a Mi2 igual a 0. Tá? O Mi1 pode ser o efeito de um determinado medicamento e Mi2 o efeito de outro medicamento. A primeira hipótese nula, ela quer testar se os efeitos são iguais. E a segunda hipótese nula quer testar se os efeitos são iguais a 0. Então eu vou representar aqui por um ponto. Vocês concordam comigo que se Mi1 for igual a Mi2, que é igual a 0, então de fato Mi1 é igual a Mi2. Ou seja, esse cara de baixo implica no de cima. Mas se Mi1 é igual a Mi2, então não necessariamente eles são iguais a 0. Porque eles podem estar em cima dessa linha verde. O valor P, ele deveria me retornar uma contradição maior para menor, né? Essa hipótese que é mais restrita, ela deveria gerar um impacto maior no valor P do que na hipótese maior, vocês concordam? Porque é mais restrita. Eu fiz um outro desenho que é mais ou menos isso, ó. Esperamos que, se o nosso θ0 está contido dentro do θ0', então eu espero que o valor P do θ0 seja menor do que o valor P do θ0', tá? Isso aqui é uma escala que vai de 0 a 1. E o problema do valor P é que isso não acontece. Isso acontece na grande maioria dos casos. Só que eu consigo mostrar que para alguns casos o valor P não satisfaz isso. E eu vou mostrar um exemplo para vocês em que isso acontece em todos os casos. Então imagina, é o exemplo mais simples que eu consegui encontrar. É esse aqui, ó. Você tem uma amostra normal, bivariada, com média Mi1, Mi2 e matriz de variância e covariância e identidade. Imagina que são dois grupos que vão usar os mesmos dados, só que o meu grupo ele vai testar a hipótese H0 e o grupo da Lisandra vai testar a hipótese H0', usando os mesmos dados e usando os mesmos procedimentos para encontrar a estatística. Vocês esperam que o meu valor P, para essa hipótese aqui, seja menor do que o valor P da Lisandra, obtido pela Lisandra. Uma observação que eu já discuti no último slide é H0 implica H0', ou seja, se H0 é verdadeira, então H0' necessariamente é verdadeira, porque se Mi1 e Mi2 são ambos iguais a 0, em particular eles são iguais, concorda? Agora, se eles são iguais, não necessariamente eles são iguais a 0. E agora eu quero encontrar as estatísticas. Segundo Cox, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma estatística que satisfaça aquela restrição, ou seja, que quanto mais longe a estimativa estiver, ou os dados estiverem da hipótese, maior tem que ser a minha T de H. E aí quando você vai fazer uma transformação de variável, para o primeiro caso você percebe que a distribuição da primeira é uma Q² com 2 graus de liberdade, enquanto que a distribuição para a segunda é uma Q² com 1 grau de liberdade. Então notem o seguinte, é o mesmo procedimento para encontrar a estatística, mas quando você muda a hipótese nula, você muda a distribuição. Ou seja, a estatística sob H0 induz métricas diferentes. Eu gerei 10 amostras de tamanho 10. Então essa aqui é a estimativa de máxima verossimilhança, ou seja, x/1, x/2 para uma amostra. Essa aqui é para a segunda amostra, terceira amostra e assim por diante, tá? Fiz para 10 casos. E eu gerei o x1 e x2 de tal forma que x1 menos x2 ele vai aumentando aqui, para eu poder entender o mecanismo do negócio. O valor P calculado para testar a hipótese H0, ou seja, para testar a hipótese de que as médias são ambas iguais a 0, ele está dado nessa terceira coluna, e o valor P para testar apenas se Mi1 igual a Mi2 está na última coluna. Esse valor aqui deveria ser maior ou igual a esse valor aqui, e não é isso que está acontecendo. Eu chegaria com o valor P de 0,97 para o mesmo conjunto de dados. Ó. Esse aqui é o mesmo conjunto de dados, ela teve acesso a esse dado e eu também. A única coisa que eu fiz foi calcular o valor P e ela também. E aí ela apresentou esse valor P 0,82. E você chega à conclusão de que o P-valor ele é menor para a hipótese menos restrita do que para mais restrita, quando você esperaria o contrário. O problema de fato começa a ocorrer, um nível de significância de 10%, o valor P ficou abaixo de 10%, 0,07, ou seja, ela rejeita a hipótese de que são iguais. Mas você não consegue rejeitar de que eles são iguais a 0.
E isso vai ficando cada vez pior quando, ó, por exemplo, aqui a 5%. Você rejeita 5% aqui, mas você não consegue rejeitar nem a 10%, uma hipótese mais restrita. Nesse gráfico, eu tento apresentar aquela tabela para vocês entenderem um pouquinho melhor do que está acontecendo. Então, o que isso aqui está dando para vocês? Aqui está o eixo do Mi1 e aqui está o eixo do Mi2, do mesmo jeito que eu desenhei para vocês, tá? Aqui é o ponto 00, a bolinha azul, ó. Mi2 igual a 0, Mi1 igual a 0, então esse aqui seria o ponto, a nossa hipótese H0. E a hipótese H0' é essa linha vermelha. Então é isso que eu mostro para vocês aqui. Então H0' é a linha vermelha e o pontinho azul ali no centro é a hipótese H0 que diz Mi igual a 0. Então notem que o que eu estou dizendo aqui é que se essa aqui é verdadeira, então a de cima tem que ser verdadeira necessariamente. E aqui, pessoal, para vocês entenderem bem, tudo fora da área azul, dessa área lilás, seria a área de rejeição para a hipótese H0. E para a hipótese H0', Mi1 igual a Mi2, a área de não rejeição são essas linhas vermelhas aqui. E aí fora da área dessas linhas vermelhas, aí na área cinza, é a área de rejeição. Qual é o caso em que ocorre problema? São nesses dois pontinhos verdes. Eles ocorrem problema de conclusão, né? Você rejeita a 10% a hipótese menos restrita, ou seja, essa hipótese aqui está sendo rejeitada a 10%, porque ela está fora dessa região vermelha, mas você não consegue rejeitar a hipótese mais restrita, porque está dentro dessa área lilás. E aí você tem uma conclusão incoerente, você vai chegar, escrever no seu relatório, eu vou escrever no meu relatório uma coisa, que não é possível rejeitar essa hipótese de baixo, e a Lisandra vai dizer que é possível rejeitar essa aqui. Vocês vão ficar discutindo filosoficamente quais são os motivos disso. Quando, na verdade, o motivo disso é, de fato, o valor P não é monotônica e você não pode usar o valor P para testar hipóteses diferentes, assim, H0s diferentes. Você tem que testar uma hipótese e aquilo. Você não pode jogar o resultado para outra.